Olá pessoal, nós já estávamos para fazer essa live faz um tempo, porque a Verônica fica muito indignada por causa do filme dos dois papas. Enfim, quer falar sobre o filme que você viu? Eu não vi. Não tenho nem que dizer. Quem viu e está assistindo, provavelmente quem está assistindo é quem viu o filme e sabe do que eu estou dizendo, sabe do que eu estou falando. A indignação do início ao fim, desde os 10 minutos iniciais, foi intragável. Vontade várias vezes de parar de assistir, né? A Graça, ela não viu, ela optou por não ver, mas ela leu a peça, né? E aí então a gente decidiu, como ela leu a peça e eu assisti, a fazer essa live pra... Pois é. Na verdade foi isso, porque ela estava assistindo e me mandando mensagem o tempo inteiro. Que bosta, que filme horrível, que mentira, que não sei o quê. E aí assim, eu tenho uma coisa que é imaginário, né? Então eu preferi não ver, porque vamos falar um pouco agora de produção do filme. Eles fizeram uma produção bem feita, segundo as entrevistas que eu li. Então assim, eu li bastante coisa, mas eu optei por não ver o filme. Mas todo mundo que assistiu, que me conhece, veio me comentar o filme, porque sabe que, né, eu sou católica, aquela coisa. E aí eles querem comentar, né? Então a produção foi muito bem feita, né? Os atores estão excelentemente caracterizados, assim, né? Parece que são eles, porque... especialmente o Francisco. Exatamente. Inclusive o ator que faz o Francisco, quando ele apareceu como o septão lá do Game of Thrones, todo mundo olhou, é o Papa e tal. Então assim, o papel já estava para ele antes dele ser chamado. E de qualquer forma, essa coisa, quando a gente vê ela bem feita, ela entra na cabeça, né? Tipo, tu vai sempre ter aquilo inconscientemente como se fosse um negócio real. E não é. Isso que a gente quer deixar bem claro pra vocês hoje, por isso que a gente tá falando essa live. Até teve aquela... Ontem, eu acho que a Graça me falou que ela tava no hospital, esperando na sala dos médicos, e chegou uma cirurgiã comentando que ela tinha visto. Que maravilha, que não sei ótimo, o quê, que não sei o quê. E aí a Graça... E disse, tu sabe que não é aí. ficção, né? E ela, como assim é ficção? Eu digo, sim, o cara inventou, é uma peça de teatro que foi escrita, ele inventou, ele nem sequer conhece os papas, né? Então, assim, o que aconteceu? Quando começou essa confusão toda, que a Verônica também estava falando do filme, eu fui atrás de saber quem é que tinha feito o roteiro. Porque, na verdade, quem escreveu com uma ideia na cabeça, né? E às vezes esses roteiros são encomendados, às vezes não. A questão da produção, eles não gravaram no Vaticano, tá? O Vaticano não abre essas coisas para ser gravado, feito coisas lá, assim, raramente isso acontece. Não me lembro agora de algum momento que isso tenha acontecido. Eles reconstruíram toda a Capela Sistina em estúdio, reconstruíram perfeitamente, assim. Diz que a diferença era de 1 polegada só de tamanho do estúdio para a capela original. Né? Então, sim, realmente, por isso que parece um negócio real. Assim, eles fizeram com todo esmero, a produção é fantástica. Mas, enfim, só que a história do filme já começa... ela é meio encomendada, meio não, tá? Importante a gente mostrar os livros que a gente vai usar. Isso. Na verdade, a gente tem 2. Tem o livro da peça que eu li, tá? Que tem todo o roteiro da peça. Tem o roteiro do filme, do cinema, tá? Que a gente conseguiu na internet, em PDF. E tem esse aqui, que esse aqui não fala do... não é um roteiro do filme nem nada. Na verdade, o prólogo desse livro é o mesmo que a gente vai... que tem no filme, no livro da peça. Mas o resto do livro, ele vai pegar e vai colocar as notícias de jornal, as coisas que ele se baseou para escrever, tá? Então, assim, são esses livros que a gente pegou sobre o filme em si, né? A produção. E depois a Tamara, eu quero agradecer ela muito, porque eu li essa parte do prólogo que a gente vai ler para vocês, para ela. E ela, que leu vários livros do Ratzinger e ficou indignada, emprestou para nós o Sal da Terra, tá? Que é uma entrevista com o Ratzinger, e esse sobre perguntas e respostas mais sobre a doutrina e tudo, tá? E ela grifou para nós algumas coisas que, obviamente, contradizem tudo que aparece no filme, né?
que na verdade é só uma peça de propaganda do Francisco e tentando deixar o Bento mal na fita. O que é muito interessante, porque quem é católico e sabe o que acontece e tudo, vai ter essa sensação, né? Quem não é, vai dizer assim, eu até agora fiquei um pouquinho fã do Bento, né? Porque no filme parece que ele faz de propósito, ele entende que aquilo que ele acredita não está sendo eficaz para a igreja e ele é um papa fraco, então ele precisa de alguém como Francisco para resolver o problema, né? Então, algumas pessoas até gostaram dele por isso, o que não é verdade, tá? Então, se vocês gostaram por isso, não gostem mais, tá? Aprendam o que é o catolicismo e as coisas e aí entendam qual foi a intenção do filme. Enfim. Falar um pouquinho do Anthony McCarthy. Isso. Na verdade, a gente vai começar falando primeiro do autor. Eu vou só dar um breve, pelas reportagens que eu li sobre a montagem do filme, foi o seguinte. Em 2016, foi a Olimpíada aqui no Rio, o Dan Lin, que é um produtor da Netflix, que estava a fim de fazer um filme sobre o Francisco, sobre o Papa Francisco, contatou o Fernando Meirelles, que é o diretor do filme, para que ele dirigisse um filme ou que entrasse num projeto para que isso acontecesse, tá? E na época eles não tinham ideia do que fazer e o Fernando Meirelles estava envolvido com aquela dancinha dos brócolis, né? Da abertura e do fechamento da nossa Olimpíada, aquela coisa linda. Enfim, e aí ficou naquilo. Quando o Meirelles se desocupou, o Dan Lin já tinha um roteiro para o filme. Na verdade, ele pegou essa peça, que se chama The Pope, né, o original da peça, do Anthony McCarthy, tá, que é um neozelandês, e que ele tinha escrito essa peça, e aí eles combinaram, né, questão de contrato, que essa peça, ele não ia montar essa peça por agora, e esperar a produção do filme. Então, a peça, na verdade, estreou, se eu não me engano, no meio do ano passado, em Londres, com outros atores e tudo, e o filme daí estreou em outubro, novembro desse ano, né, passado. Enfim, mas é bem parecida a coisa, né, o filme só tem umas coisas com, obviamente, as coisas que introduziram no Brasil lá, foi a questão do Meirelles e coisa e tal, a Dilma, né, que mais? Essa coisa toda do esporte, muita TV, muito futebol. Tem cenas de futebol na peça, né? Mas não foi tanto explorado isso aí. Tem mais coisa sobre o tango, que o Francisco dança e com etc. Com o Ratzinger. Então, assim, na verdade, a gente vai entender por que esse filme, na verdade, não são 2 papas, né? São, na verdade, 4 papas, porque, na verdade, tem os 2 verdadeiros. Isso é o Gelasio, estou usando aqui a tua analogia, tá? E são os 2 verdadeiros e são esses 2 que, na verdade, é uma ficção. O próprio personagem, ele é uma pessoa real. Claro, o Papa Francisco existe e o Papa Bento também existe, né? O Papa Emérito. Só que o que é apresentado no filme é a ideia do McCarthy sobre os papas, baseado em revista, em jornal, nessas matérias que a gente vê. E na raiva que ele tem, né, da infância católica. Enfim, e da ideia dele de que é catolicismo, que ele não sabe, tá? E vai ficar bem claro agora que a gente vai começar a ler para vocês sobre isso. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ler a parte do prólogo deste livro aqui, que é o livro sobre a pesquisa que ele fez para escrever, tá? Que ela é mais extensa que o prólogo do livro, que é a peça, tá? Mas é basicamente a primeira parte quase toda a mesma, tá? Ipsis literis. Mas a gente começou falando dele, e a gente vai né? falar primeiro dele, de como é o catolicismo para ele, da família dele, do etc, Anthony. etc. Do autor, que foi quem escreveu essa porcaria, tá? E aí depois a gente vai pro prólogo mesmo, do começo, onde ele explica, né, a visão dele de catolicismo, da doutrina católica, do que ele acha, ou do que ele acha dos papas, etc, para vocês verem que a visão dele é toda distorcida, né? Então, vamos lá, porque daí senão vai ficar muito longo. Então tá. Essa parte que a gente vai ler, ele fala sobre, ele diz, né, que vai concluir o prólogo com uma observação pessoal e ele conta então da infância dele, como era a vida católica familiar dele, né, as lembranças que ele tem
disso, dessa questão. Então começa assim: sou católico, pelo menos fui criado na religião e sou prova viva de que o que dizem é verdade. É impossível fugir de suas raízes. Cresci ouvindo a história de Jesus Cristo, aquele jovem judeu radical que nasceu em Nazaré 2000 anos atrás e alegava ser o filho do homem, ou até mais audacioso, o Messias e o rei dos judeus, enviado pelo Pai com a missão divina de livrar a humanidade do pecado original que a assolava desde o Éden. Ele foi preso e crucificado e então ressuscitou dos mortos 2 dias depois, quando seu corpo subiu aos céus, aonde ficará até o dia indefinido em que voltará para anunciar o fim do experimento humano. Essa era a minha religião. Um relato absurdo, sem dúvida, mas com a lógica insolente da verdade. Tácito chamou o cristianismo de aquela superstição de extrema malícia, e o escritor Jorge Luiz Borges a denominava como uma vertente da literatura fantástica. Mesmo assim, essa era a crença da minha casa. Eu só queria que vocês percebam a escolha das palavras, porque, na verdade, eu tenho a versão em inglês disso aqui também. E a tradução tá bem, entendeu? Ele é muito irônico no que ele diz, assim. Chega a ser, então, assim, ele, mal educado. Ele fala que é católico, mas em todo momento ele tá desfazendo da religião. Na verdade, ele não acredita em nada disso, tá? Ele é aquele católico que foi batizado, mas ele não acredita nisso. E o que é pior, para ele acha que ser batizado, ser crismado e Eucaristia, tudo isso ele pronto, vou pro céu porque isso basta, né? Tá, continua. Então, sou o segundo filho mais novo de uma família grande, tão católica que 2 das minhas irmãs acabariam se casando e sendo muito felizes com ex-padres. Bem católico isso. Muito bom. Recebíamos sacerdotes para jantar, um ou outro bispo e até uma vez um cardeal. Além de frequentarmos a igreja, nosso lar recebia uma imagem enorme da Virgem Maria uma vez por mês que passava por uma procissão solene pela paróquia, obrigando que eu, meus irmãos e irmãs entoássemos sobre a inspeção de mamãe declarações do rosário, que eu achava muito tedioso, e hinos de louvor à santa pedindo ajuda, ajuda, ajuda divina. A vida era mesmo difícil em nossa cidadezinha. O dinheiro era tão escasso quanto boas oportunidades de emprego, portanto não custava manter um bom relacionamento com a Mãe de Deus. Deboche do início ao fim. Não discuta, apenas ajoelhe e tudo vai dar certo, porque temos o Senhor do nosso lado. Era assim que as coisas funcionavam. Obedecíamos, comportados, enfiando o rosto no sofá enquanto murmurávamos os velhos cânticos sem parar. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tá. Uma coisa que tu pode ver é aquela coisa meio protestante, né? Tipo assim, já puxou para a questão econômica, como se a coisa mais importante do mundo é ter o Senhor do seu lado para que você não tenha problema, problema financeiro, né? Vamos lá. Se você quiser saber a opinião dos meus pais sobre métodos contraceptivos, digo que sou um dos 8 filhos dele, mais coito do que interrompido. Primeiro, educado por freiras, progredi para freis. Fui bem atendido por 2 escolas católicas de qualidade. Durante toda a infância fui coroinha durante as missas, fazendo minha última aparição na túnica vermelha e branca com a vergonhosa idade avançada de 16 anos, com uma barba fina no queixo e a veste 2 tamanhos menores que o meu, levando ao padre a galheta de água e vinho e depois as hóstias inocentes e brancas que aquele homem conectado com os céus, aquele mago local, transformaria no corpo de Cristo. Um milagre diário bem diante dos seus olhos. O corpo de Cristo, abracadabra, acredite ou não. Abracadabra, é isso mesmo que vocês ouviram. O que vocês esperavam de um cara que faz isso, que trata a religião que ele diz seguir desse jeito, né? É óbvio. Abracadabra, é inacreditável. É óbvio que esse filme ia ser deboche. Tá. Esse filme é feito pra realmente a intenção dele, que todo mundo suspeitava, é realmente clara. Ele tá querendo mesmo falar mal do Papa, da igreja, de tudo que se acredita, entendeu? Éramos católicos, ou mais especificamente, católicos irlandeses, apesar da nossa família ter chegado de navio à Nova Zelândia 4 gerações antes de mim. A chama da nossa identidade nacional era mantida acesa em uma ilha remota por parentes que faziam negócios e que mantinham um negócio apenas com o círculo limitado daqueles que seguiam nossa fé e cultura.
Isso nos moldou. E minha vida hoje, uma vida de escritor, tem suas raízes na beleza animadora da liturgia, escutada desde a minha juventude, uma arte moldada pela linguagem figurada que fazia todos pensarem em múltiplas dimensões, atravessando tempo e espaço sem jamais contemplar a vida antes de refletir sobre a morte. Os fatos estavam sempre atrelados à ficção e jamais devíamos tentar distinguir um do outro. E daí, se era impossível provar que algo era verdade, como aquilo fazia você se sentir? Suas emoções eram o seu guia. Em nossa pequena igreja, os fiéis choravam abertamente. As mãos em oração eram tão apertadas que as juntas dos dedos esbranqueciam. A crença era tão necessária para aquelas pessoas quanto um salário. De novo. Para enfrentar os dias, você precisava acreditar. O precisava tá grifado, tá? A igreja da cidade hexagonal e sem torre era o centro geográfico e psicológico das nossas vidas. Se eu duvidava disso, minha mãe me corrigia. Se eu questionava algum aspecto das nossas crenças, alguma alegação exagerada feita ao púlpito ou por escrito, recebia a sua resposta padrão. Anthony, pouco conhecimento é uma coisa perigosa. Dá pra ver. O fato daquela mulher que abandonara os estudos aos 14 anos citar o poeta Alexandre Pope com tanta facilidade, ou citar um pouco errado, porque o termo fundamental é aprendizado e não conhecimento, é para mim uma prova de que na falta de escolaridade a igreja servia como universidade, enquanto o padre ocupava o lugar de professor. Algum comentário? Pode continuar. Né? Este livro e o filme de mesmo nome que o acompanha, Netflix 2019, estrelado pelos Anthony Hopkins e Jonathan Pryce e dirigido por Fernando Meirelles, surgiram com o falecimento repentino de uma prima. Agora veja bem, o acontecimento e a circunstância que fazem com que ele tenha a ideia de escrever a peça dele. A morte de Pauline fez minha irmã mais velha, católica devota, me mandar uma mensagem pedindo que eu acendesse uma vela caso houvesse alguma igreja por perto. Havia, eu estava em Roma. Então, com Eva, minha companheira... É a esposa dele, tá? Tá? Não é esposa. Companheira. É companheira. Em inglês ele escreve partner mesmo. A gente ficou em dúvida se era tipo de negócios ou coisa assim. Mas não. É a mulher que não é esposa, enfim. Fui à Basílica de São Pedro, no Vaticano, e encontrei a famosa praça lotada de milhares de pessoas, todas reunidas para assistir ao novo Papa celebrar uma missa a céu aberto. O rosto enorme de Francisco, projetado em uma tela gigante, transmitia o seu carisma extremo. Enquanto eu estava lá, escutando o seu suave discurso em italiano, perguntei a Eva se ela sabia onde estava o outro Papa, Bento XVI, aquele que renunciara, que desaparecera do radar internacional. Eva sabia. Seu pai, em Munique, trabalhara sobre o comando dele, então arcebispo Ratzinger, como vice-chanceler da Universidade Católica da cidade. Ela me contou que o segundo pontífice, que mantinha o título de Papa e talvez muitos dos seus poderes, vivia discretamente em um monastério a alguns metros atrás do palco que o Papa Francisco ocupava, isolado pelas paredes do Vaticano, silencioso, obediente e velho. Então, 2 papas, um praticamente ao lado do outro. Perguntei a Eva se ela sabia quando fora a última vez que o mundo tivera 2 pontífices vivos. Procuramos no Google e a resposta que surgiu na tela do smartphone inspirou tanto o livro quanto o filme. É isso, ele ficou intrigado que tinha 2 papas vivos e foi escrever um negócio do qual ele não faz a menor ideia, tá? Ele realmente, a Eva Maywald é a companheira dele, que é essa loira aqui, tá? Ele fala tanto da história do coito interrompido, ele tem 6 filhos. Essa aqui é a segunda, tá? A outra é a outra esposa era uma Jane. Então, assim, não sei se ele é casado ou não, se o problema é dele, né? Enfim. Mas vamos lá para a parte que interessa sobre o filme e sobre doutrina, né? Essa parte é interessante. Tá, ela gostou da história, da Tem dedicatória. uma parte aqui, a dedicatória foi do ótima. livro. Tá. Para meus pais,
Minha mãe, cujo último desejo foi passear de moto pelo céu. Meu pai, cujo último pedido para mim foi que eu mantivesse a fé. E para Eva, que me mostrou a vista de Roma da Vila Borghese. A mãe dele está passeando de moto pelo céu. Então, assim, ai, gente, desculpa. Não sei, acho que devia ser um pessoal meio paz e amor. Desculpa, eu não sei mas como é o catolicismo na Nova Zelândia, mas enfim, até fui numa missa lá quando eu fui. Engraçado, fui numa missa lá quando eu fui, eu achei muito bom. Enfim, vamos lá. Quer que eu leia? Lê. Depois eu leio, quando tu cansar. Tá, então assim, vamos lá. No dia 11 de fevereiro de 2013, uma tradição de 700 anos foi quebrada. O Papa Bento XVI, antes protetor da doutrina católica e herdeiro leal do sofrido João Paulo II, o Grande, sofrido, coitadinho, fez uma declaração surpreendente. Após 8 anos do papado, devido à sua idade avançada, ele renunciava ao cargo, apesar de permanecer como Papa emérito até o fim da vida. Poucas semanas depois, as grandes portas da Capela Sistina, no Vaticano, foram fechadas e os cardeais, reunidos no conclave pela segunda vez em menos de uma década, receberam a tarefa de escolher um novo líder espiritual para 1,28 bilhão de fiéis da Igreja Católica. Quando as portas foram abertas novamente, o carismático argentino Jorge Bergoglio, assumindo o nome de Francisco, foi anunciado como eleito. O mundo, pela primeira vez desde 1415, tinha 2 papas vivos. Os motivos para a derrocada de Bento se tornaram alvo de especulações. Era óbvio que os papas deviam trabalhar até o fim de seus dias. Essa não era uma parte fundamental da descrição do cargo? Não se tratava apenas de uma tradição, e sim quase um dogma. Como o The Washington Post, citando um teólogo, explicou, a maioria dos papas modernos acreditava que, com exceção de casos de doenças debilitantes ou incuráveis, a renúncia seria inaceitável, que a paternidade, nas palavras de Paulo VI, não pode ser rescindida. Bom, então a confusão começa aí, porque ele não entendeu realmente se o Bento era tão, extremista, como é que ele faz um negócio que é fora da tradição. A renúncia do Papa Bento XVI não foi completamente sem precedentes, assim como o dilema de 2 papas vivos. Na longa história da Igreja, 3 papas renunciaram, enquanto outros 263 mantiveram a função até o fim da vida. O Papa Gregório XII renunciou em 1415, em meio a uma disputa política entre a Itália e a França pelo controle da Igreja Católica. Mas, tipo assim, renunciou porque eram 2 papas, né? Tipo, alguém estava errado. Diferente. Vamos lá. Mas precisamos voltar até 1294 para Celestino V para encontrar um pontífice que decidiu abandonar o cargo por vontade própria, em nome do anseio pela tranquilidade de sua vida anterior. A bomba de Celestino foi recebida com indignação. Há uma passagem no 3º canto do Inferno, de A Divina Comédia, em que Virgílio guia Dante pelo portal do Inferno. Antes de chegarem ao seu destino, os 2 passam por uma antessala que ressoa com a cacofonia de gritos agonizantes das almas miseráveis que viveram sem procurar fazer o bem e sem procurar fazer o mal. No caso, pessoas piores que pecadores que não tomaram atitude, não tiveram fé e não cumpriram suas promessas. Dante encara os rostos amaldiçoados daqueles que passaram a vida em cima do muro, até que em determinado momento vê um homem e afirma: vi e reconheci a sombra daquele que se prestou por covardia à grande renúncia. Esse homem era, é claro, o Papa Celestino V, cuja deserção deixou o grande poeta italiano tão horrorizado que chegou ao ponto de imortalizá-lo em sua magnum opus. Vamos lá. Então, assim, estando ciente do ultraje que uma renúncia papal causaria, por que Bento XVI, o Papa mais tradicional da era moderna, fez a coisa menos tradicional possível? Problemas de saúde não são considerados argumentos válidos. Na verdade, doenças geralmente são vistas como vantajosas para um Papa, uma forma de recriar aos olhos de todos o sofrimento de Cristo na cruz. Um mistério adicional precisa ser solucionado. Como alguém tão conservador, protetor da fé e guardião dos dogmas, chegou ao ponto de cogitar sua renúncia quando sabia muito bem que entregaria a cátedra de São Pedro para o radical Jorge Bergoglio, um homem tão diferente tanto em caráter quanto em opiniões? A pergunta é, de onde ele tira essa afirmação de que o Papa sabia muito bem que entregaria a cátedra de São Pedro para o Bergoglio? Aí entra uma questão do filme, né? De quem viu o filme, que tem uma cena no filme
em que o Bento ele fala que é errada, que é tipo inferência total, que ele tá se confessando com Francisco em uma determinada cena, e ele fala que ele só renunciaria se ele tivesse a certeza de que o Francisco assumiria no lugar dele, né? Que na verdade isso não pode. Que na verdade assim? Não tem como ter certeza, não é? Na verdade não é uma questão de sucessão, tipo assim, eu só passo o meu cetro se for pra ti. E a outra coisa, assim, existe aquela coisa que não sei se é boato ou não, de que no conclave anterior o Bergoglio tinha chegado em segundo lugar, atrás do Bento. E como fazia pouco tempo, provavelmente se escolheria o Bergoglio, mas tipo assim, provavelmente se manteriam os votos, entendeu? Né? Excluindo o Ratzinger, sobraria o segundo lugar, no caso, o né? O que também não dá pra tu dizer, porque eles precisaram de mais de uma votação pra escolher o Bergoglio. Não foi um uma negócio confusão, fácil, na verdade, entendeu? né? Tanta confusão que tem gente, inclusive, que acha que não foi válida aquela eleição, né? Mas, enfim, então, assim, o cara infere aqui que um papa pode simplesmente escolher quem vai ser o próximo, saber de antemão. Basicamente, no filme e no livro, ele está inferindo que ele renunciou para deixar para o lugar para o Francisco, né? Como se ele soubesse, ele tivesse controle, como se ele tivesse manipulado para esse resultado acontecer. Este livro conta a história de dois papas, ambos detentores de uma autoridade tremenda e inalienável, uma dupla que ninguém uniria e cujos destinos se convergiram e se influenciaram profundamente. Agora que vai começar a história. Falemos sobre Bento XVI. Primeiro, o ex-cardeal Joseph Ratzinger, um intelectual alemão que não gosta de piadas. Não gosta de piadas, viu, gente? Não façam piada porque não gosta. Tá? Um introvertido que aprecia luxos e tem preferência por roupas um pouco extravagantes. Ele ressuscitou a tradição papal de usar chinelos de veludo vermelho, que na verdade é uma tradição italiana, né? E encomendou a um perfumista uma fragrância para seu uso exclusivo. Eu não tenho aqui a referência para isso, mas enfim, ele está dizendo que acredita que a resistência da igreja em ceder e mudar é sua maior força. Inclusive o segredo para a sua adoração interna. Enfim, a igreja é a igreja desde os inícios dos tempos, é por isso, né? Apesar de sincero sobre seus deveres sagrados, é um homem completamente alheio à realidade do mundo. É isso que ele acha do Bento, o autor. Tipo, Bento... Alheio à realidade do mundo. Ele não é o gênio que ele é. Tipo, parece que ele era um eremita que tiraram, tiraram ele de dentro da cela dele para ser papa. Ele nunca foi padre em paróquia, nunca foi bispo, nunca. Mas o Francisco sim. Entendeu? Então sempre que ele diminui ele tá querendo fazer o quê? Entendeu? Mas assim, da onde que ele tirou que ele é alheio à realidade do mundo? Entendeu? E no filme eles mostram muito bem isso, porque mostra o Francisco super desde sempre, assim, na praça, super popular. Então isso é uma coisa que eu percebi quando vendo o filme e lendo aqui, a gente vê que quando ele não é muito claro em dizer que o Francisco é o cara, mas ele diminui tanto o Ratzinger. Não, ele vai dizer que o Francisco é o cara. Sabe? Ele vai dizer, mas quando ele diminui, a partir de é uma antítese, sim, sabe? Claro, ele faz uma coisa para... Aí ele continua, um teólogo recluso, sem qualquer experiência prática. Como assim? Parece não gostar de esportes. E daí eu também não gosto. É porque o Francisco gosta de futebol e tá bem claro no filme, né? Ele deixa assim, ó... Bom, mas o Francisco começou com a história do time dele lá. São Lourenço. Até onde se sabe, nunca proferiu uma palavra romântica para qualquer ser humano. A Tamara me mandou o Sal da Terra, eu estava lendo, tem umas passagens aqui em que ele diz assim, ele nunca chegou a pensar em fazer uma família, tipo, em casar e coisa e tal. Mas tinha amigas e coisa e tal, né? Então, aqui o próprio Bento falando, óbvio, tipo, ele veio do mundo, entendeu? Graça, independente, não, isso é muito grave. Mas é o que ele tá querendo dizer, assim... Ele nunca disse uma palavra romântica pra nenhuma pessoa. E isso tem problema por quê, exatamente? Sabe, a gente percebe a má fé. Sim. Na escrita, né? Como se ele não pudesse amar ninguém, entendeu? Porque ele não pode, porque o coração dele é tão duro.
Coitadinho. Ele é um homem de pedra, que ele não é capaz de falar nada bom pra ninguém. Tipo, só sabe fazer raciocínios. Exatamente. Enfim, Francisco, ou como nos será apresentado inicialmente o cardeal Bergoglio, por outro lado, é um argentino carismático que gosta de se divertir. Um homem aparentemente humilde, extrovertido, que se veste de forma simples, tendo passado 20 anos calçando o mesmo par de sapatos e ainda usa um relógio Swatch, isso é coisa de teólogo da libertação. Às vezes defende a teologia da libertação. Tá escrito aqui, gente. Tá não sei escrito. se apareceu isso no filme, mas a peça diz, né, que ele, na hora que ele se confessa pro Bento, na peça, ele fala que ele defendia o pessoal da teologia da libertação, porque na verdade eram os comunistas na Argentina, contra o regime. E durante um tempo depois ele passa a não defender mais, não dá guarida pro cara. Aparece bem claro no filme. E aí os caras se voltam contra ele, aí depois parece que ele fica querendo o tempo inteiro se desculpar porque ele fez isso. Teve um dos caras lá, era padre, que no final perdoa eles, vão celebrar uma missa juntos e eles dão um abraço e aí o cara perdoa, mas a maioria não perdoou porque ele foi um traidor e tal. Mas traiu a causa comunista. Porque no filme aparece ele lendo livros do Paulo Freire, do Boff, do Leonardo Boff, aparece, filma a capa, filma. Eles mostram como se não fosse nada demais, assim, como fosse um negócio. É que pra esquerda brasileira, e aí o Meirelles está junto nisso, claro. Isso é um orgulho, é um motivo de orgulho. Ler Paulo Freire é orgulho, né? Sim. Então, enfim, tá? Nem parece que... É porque, na verdade, tanto o João Paulo quanto o Ratzinger, né, o Bento, os dois já tinham feito extensas críticas à teologia da libertação, né? Então, o movimento... Aí ele diz... E, às vezes, defende a teologia da libertação, um movimento católico que busca auxiliar os pobres e oprimidos por meio do envolvimento direto com questões políticas e cívicas, que não é o papel da igreja, né? Envolvimento direto. Movimento católico? Enfim. Tá bom. É pra ser, né? Tá. Ele sabe como as pessoas vivem, o Bento não. Não, Bento não faz ideia como as ele pessoas faz assim, de um parágrafo pro outro, ele diz que o Ratzinger não sabe como se vive, não conhece a realidade do mundo, e o outro sabe como as pessoas Francisco vivem. É um homem do povo. Tinha que se eleger, né? Tinha que se candidatar pra, sei lá, alguma coisa. Chegou a ter uma namorada. E foi segurança de uma boate de tango. E é fanático por futebol. E claro, porque um brasileiro gosta do quê? O brasileiro vai ver o filme é que ele coloca isso como uma questão de caráter, que uma pessoa que não tivesse feito nada disso não pudesse ser uma pessoa completa. Ele vai falar isso explicitamente daqui a pouco. Isso que é pior. Não, mas no filme fica assim muito batendo no futebol e é uma forma, um filme brasileiro, né? Uma produção brasileira para identificação, claro, do povo. O diretor, né? A produção é international. Bom, pecado é um tema recorrente na vida de ambos, mais especificamente a virtude e a extrema sabedoria advindas de um pecador que é capaz de reconhecer seus defeitos e deixar seus pecados para trás. Como um futuro professor, curador e guia, torna-se tão mais sábio e valioso quando compreende totalmente em primeira mão uma fraqueza, falha ou problema específico dos humanos, já tendo saído de tal momento sombrio e enxergado as reais dimensões de seu erro, ao mesmo tempo que aquele que fracassa nesse sentido é bem menos valioso e muito mais perigoso. Ele diz que isso na verdade, isso aqui o que ele diz é que os dois pensam assim, mas depois ele vai entrar num parágrafo que começa assim. Jorge Bergoglio admite para quem quiser ouvir que é um pecador, sempre esclarecendo que isso não é um eufemismo, não é uma forma de falar. Ele já pecou. Quem não? Quem nunca? Ele é máximo, né? Porque o Ratzinger não admite que ele é um pecador, ele é um cara assim, certo, ele acha que ele é o próprio Deus. E vai além, afirmando controverso que não basta encenar o ritual da confissão dos pecados com o padre. É preciso tomar atitudes práticas na vida cotidiana, promover mudanças reais e profundas para se redimir. O passado não se apaga depois de uma visita rápida ao confessionário, é preciso agir. Como ele disse, o pecado é mais que uma mancha que pode ser removida após uma ida à lavanderia. É uma ferida que deve ser tratada e curada. Acontece que isso é óbvio. Definição. É óbvio, né? Não existe pecado confessado que... Cara, parece que ele pegou um livrinho
de catequese. Ele não pegou um livrinho de catequese. Se ele tivesse ele pego... pegou essa porcaria. Não, porque assim, ó, isso aqui, ele quer dizer que isso aí é uma ideia pessoal do Bergoglio. Isso não é uma ideia pessoal do Bergoglio, isso é coisa da igreja. Entendeu? Se você rouba, Sim, claro. você vai lá, você se confessa, roubei alguém, tá? Muito bem. Vai lá, se confessa, está arrependido, etc, etc. O padre, se for um bom padre, vai te dar penitência, tu vai fazer isso, isso e aquilo, e tu vai ter que ressarcir a pessoa. Sim. Se você rouba alguém, né, não vai ficar por isso mesmo, vou lá e rezo. Essa é a ideia do cara que escreveu o livro, entendeu? Ele acha que isso que o Bergoglio falou é um negócio que o Bergoglio inventou. Mas E isso ele é mais catecismo. porque ele inventou que tu tem que reparar o dano. Na verdade, Entendeu? Mas não é isso. Não é o Bergoglio isso que inventou isso, entendeu? é que mostra só que ele não sabe do que ele tá falando, né? Enfim, essa lógica indica uma postura reformista, de verdade. Isso é reforma na igreja, tá? Tu tem que fazer algo para não pecar mais. Se comprometer, né? Que Com se não pecar levada mais. a cabo, naturalmente alcançaria vários outros dogmas e crenças. Tá vendo? Só porque o Bergoglio existiu, senão... Não seria assim. Porque, por exemplo, aí vem uma outra coisa. Então, ele só pode falar do pecado porque ele diz que ele é pecador, né? Não, em nenhum momento, se as pessoas não podem inferir que todos somos pecadores agora, tá? Então, assim, aí ele começa a parar. Por que, por exemplo, um padre celibatário deve se sentir à vontade para passar sermões sobre questões sexuais? Essa é a pergunta do autor do livro. Aí ele vai vir Então, com... por quê? Porque ele tem essa ideia. O cara só pode falar daquilo que ele vive. se ele já viveu em que ele primeira conhece. mão. Tipo, a gente... Então, parem de ler literatura, tá, gente? Vocês não vão aprender nada com a vida dos outros. Vocês não vão aprender nada nos livros. Larguem de ler isso aqui. Tudo que você pode falar é só daquilo que você viveu pessoalmente. Senão, não pode, tá? Não serve pra nada. Respondendo a pergunta, né? Parece óbvio que a igreja deveria admitir, com a mesma franqueza, que ela não é a instituição mais qualificada para impor suas visões sobre o tema. Tema sexualidade. Tipo, não é? Primeiro, eu não vou nem falar isso aqui. Primeiro que não é a igreja que impõe a sua visão sobre nada, entendeu? Ela apenas é guardiã dos ensinamentos de Jesus Cristo. E ele não precisou casar para falar sobre isso. Ele é Deus, ele criou a porra toda, entendeu? Como homens celibatários que renegam o sexo podem julgar os fiéis sexualmente ativos de sua paróquia, cujas experiências de vida certamente são mais completas e variadas que as dos párocos? Nem comento porque não vale a pena. Tá bom? Tu não pode falar sobre... O padre não pode falar sobre homossexualidade se ele não der um rabo. Agora ele vai falar de um grande filósofo. Como Frank Sinatra certa vez afirmou: Não, só pode ser. Não é Vossa verdade. Santidade, se o senhor não brinca, não pode fazer as regras. Olha, ou como, por exemplo, um seminarista celibatário seria capaz de entender do que está abrindo mão quando é pedido que renuncie ao sexo pelo resto da vida no dia que é ordenado. Ele não sabe. E daí eu também não sei, nunca usei droga na minha vida, só que eu sei que faz mal. Eu nunca tive câncer pra saber que é ruim. Pelo amor de Deus. Não precisa, Tá. né? A gente... Eu não quero. Não sei, não quero. Não, obrigada. Se esse homem ingênuo nunca explorou os próprios desejos sexuais, o que vai fazer quando esses anseios se manifestarem? Dizer não. É escolha. Não, Educação da vontade. É aquela mente modernista, Educação da vontade. idiota, que acha que quando vem algum desejo, tu tem que O ir atrás dele. tu tem que seguir o instinto, entendeu? Porque se tu não segue... O importante é ser feliz. Ai, se te faz feliz, tá certo, faz, tá? Como muitos antes dele, será forçado a seguir uma vida dupla, que pode acarretar em consequências desastrosas e muitas vítimas inocentes. E o que capacita a igreja a afirmar que apenas homens celibatários são instrumentos dignos para palestrar no púlpito do ministério de Deus? Jesus não ordenou nenhuma mulher, até onde eu sei, também, tá? E todo mundo largou tudo para segui-lo, né? Tudo, inclusive família. Jesus Cristo é a resposta. Respondo. Tá Vamos ali, fazer uma carta tá? e responder pra ele. Mas tudo enfim, isso. agora se vocês quiserem saber uma coisa muito boa sobre isso mesmo, vai sair agora no meio pro fim de 23. fevereiro o livro
Do Cardeal Sará, ou Sara, nunca sei como é que pronuncia. E do próprio Bento XVI, sobre essa questão que foi tão discutida no Sínodo da Amazônia, com o celibato. Sobre o celibato, se padre pode também ser outras casado. Questões que não estão bem claras. Que ele vai a gente falar. não sabe o que tem no livro ainda, então, mas assim que sair eu vou dar uma olhada. Já dá pra pegar. Não, mas é pré-venda. Dá pra pegar o livro... O eletrônico já tem? Já. É hoje que eu não vou dormir. Então tá bem. E também, se a história de Adão e Eva é apenas uma parábola, como já disse Francisco, aí é que tá. E não deve ser interpretada como um fato, ocasionando um problema grave para o mito da criação do mundo em 7 dias, que outros trechos das escrituras sagradas devem ser lidos como se fossem contos de fadas. Será que até a história de Cristo ressuscitando dos mortos e subindo aos céus em sua forma corpórea também não é só uma parábola? Se o clima de franqueza de Francisco se estender a todas as áreas da fé e dos dogmas, até que ponto as mudanças vão chegar? Vou fazer uma pausa. Não, gente. Esse é o problema. Esse é o problema, grave, é o seguinte. É grave. Eu já tinha ouvido essa história do Francisco ter dito que é uma parábola, tá? A história de Adão e Eva. E isso é um problema, é que ele da fala, teologia da libertação. Que ele fala as coisas. É alegórico, entendeu? Que na verdade. E cria esse tipo de situação. De interpretação. A Santa Ceia é uma partilha, né? É uma refeição, sei lá, não era 5, essa coisa de 5 pães, dos 2 peixes, 5 pães, é uma alegoria, na verdade, é só pela partilha. Então, esse tipo de coisa isso tem a ver com simbolismo. é que cai, é que acaba fazendo uma coisa errada, porque na verdade a pergunta do autor do negócio aqui faz sentido. Porque se realmente os padres e as autoridades da igreja começarem a dizer, não, isso é só uma parábola, é só uma alegoria, é só um símbolo, não, tipo assim, na verdade não foi fato, não é fato, realmente. Mas isso tem um porquê, né? Vai se estender para tudo. E aí? Eu acredito que isso tem um porquê. Claro não é assim, eu vou falar. Tudo tem um porquê, que é para enfraquecer de uma forma, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não, a gente permite isso, sim, mas vamos procurar. Mas aí que tá, aí tu chega, o que acontece? Isso aqui tu chega na transubstanciação, que é a coisa mais importante no final das contas. E aí, Jesus está na hóstia e é a hóstia é o corpo de Cristo? Ou a hóstia é um símbolo? É só é como se eu tivesse fazendo uma representação, entendeu? Aí que tá a coisa. Então, se tu começa a abrir a perna para isso aqui, realmente a pergunta faz sentido. Se isso se estende a tudo, acaba a fé. Claro. Entendeu? Então, esse é o problema desse tipo de declaração. Que muitas vezes é a distorção da mídia, e isso é um problema porque o autor se baseou muito em reportagens de revista e jornal e coisa e tal, que a gente sabe que distorcem as palavras do Francisco. O Francisco, ele não é muito claro teologicamente falando, ele usa termos... é fraco, né? Entendeu? Ele usa... Porque, assim, toda a linguagem da igreja, do documento da igreja, ela é clara, né? Tu pega todos os documentos e vai ler os de antes, assim, é muito claro o que a pessoa quer dizer, não dá margem para interpretações, entendeu? E a linguagem que se usa nas coisas do Francisco é uma linguagem de DCE. Sabe aquele discurso que fala e não diz nada, que pode ser qualquer coisa? Né? Esse é o problema de linguagem. Então, assim, tu acaba torcendo tudo, né? Vamos seguir, que eu sei que está contando as páginas. A história a seguir se passa, no geral, em um Vaticano em crise, atolado em escândalos, mas incapaz de seguir soluções simples, cientes da necessidade de mudar, porém temeroso das perdas que tais mudanças trarão, com um Papa que, graças ao seu passado, sente não ter autoridade moral. Bento não renunciou por isso. Moral ele tem ainda, inclusive inferência traz de as habilidades e a força para lidar com tais escândalos, e um novo Papa que, graças ao seu passado, baseia sua liderança espiritual sobre 2 bilhões de seguidores na admissão de que é um pecador. É um interlúdio crucial na jornada de uma instituição que já dura 2000 anos. Então tá, aí agora ele vai falar sobre as coisas mais relacionadas à doutrina, né? Vai. Um dilema interessante é causado pela existência de 2 papas vivos e se refere ao conceito de infalibilidade papal. Preste atenção. Vamos tratar desse assunto por um instante. Por 2 milênios, a Igreja se esforçou para não ter 2 papas vivos e quase sempre foi bem sucedida.
alguns pontífices chegaram a ser envenenados para evitar essa situação. Veja bem. O motivo? Porque um papa não pode exercer o cargo por um mandato e depois ser substituído por um homem mais novo. Infalibilidade, a dádiva da infalibilidade. O dom da exatidão, o presente de Deus para aquele que ocupa a cátedra de São Pedro, a dádiva de estar certo, indubitavelmente certo. No presente e, mais importante, no futuro, para todo sempre em todas as questões relacionadas à doutrina católica. Quando o Papa faz declarações em ex-cátedra, isto é, do trono de São Pedro, falando como pontífice e não como indivíduo, suas palavras se tornam parte do magistério, os dogmas oficiais da Igreja, sustentados pelo poder e pela autoridade de Cristo. Tá, dá uma pausinha aí. Porque, na verdade, o que acontece? Essa frase ele está dizendo certo. Ó, quando o Papa faz declarações ex-cátedra sobre, né, dogmas da Igreja, isso se torna parte do magistério, tá certo? Esse é o conceito de infalibilidade. Agora, sobre questões de doutrina, né? Agora, antes disso, ele já fala assim, ó, a infalibilidade é o dom da exatidão, tá? De estar certo, indubitavelmente certo no presente, mais importante no futuro e para todo sempre em todas as questões relacionadas à doutrina católica. Se feito ex-cátedra. Isso não quer dizer apenas que é o Papa, ele tem que ser o Papa sentado no trono de Pedro, mas tem que ser uma coisa oficial, um documento, não é uma opinião, não é só porque eu sou o Papa e eu estou ocupando o trono de Pedro, eu falo alguma coisa de doutrina no avião, eu estou certo para todo sempre, amém. Entendeu? Enfim, ele tem uma noção muito confusa de infalibilidade, embora em alguma frase ele fale exatamente, ele não é isso que ele pensa, tá? Continua. Como Ratzinger e Bergoglio podem coexistir e serem ambos infalíveis, ambos corretos, quando parecem discordar em tantos pontos. Essa é que é a questão que ele não entendeu. Quem está ocupando o trono de Pedro neste momento é o Francisco. Só ele pode fazer alguma coisa ex-cátedra. Entendeu? Então, tipo, até o pessoal progressista que estava querendo fazer, os padres casados, etc., ficou arrancando os cabelos fora, né? Arrancando os cabelos fora, por causa desse livro agora do Sara e do Bento. Por quê? Porque, de alguma forma, o Bento tem uma certa autoridade como teólogo, né? Mas ele não é o Papa. Ele não pode fazer uma bula, ele não pode fazer uma encíclica, ele não pode fazer nada disso. Mas ele pode fazer um livro. Mas ele pode fazer um livro, entendeu? E ele mesmo se colocou em silêncio. Então não é uma imposição, né? E a introdução do livro, ele cita Agostinho, Santo Agostinho. Sim. E ele fala sobre a consciência dele e que ele deve prestar contas, né? A quem ele deve prestar assim contas. Assim como, veja bem, todos os padres e todos os bispos e todos os pastores da igreja, vocês prestarão contas depois disso, tá? E vocês têm uma responsabilidade muito maior. Então, assim, a gente fica discutindo sobre isso, mas tipo a história do Porta dos Fundos, né? Que é escandaloso o filme, mas tipo, o mal que ele faz é muito menor do que o mal que isso aqui faz, né? E não teve uma palavra de ninguém para defender o Bento, entendeu? Nada, absolutamente nada, todo mundo quieto. E então mesmo, a gente vai fazer isso. Mesmo o escândalo, né? Não, tô falando do clero. Sim. Né? E mesmo o escândalo da Porta dos Fundos, os leigos se levantaram, pouquíssimos bispos, pouquíssimos padres tiveram coragem de fazer o mesmo. Mas a gente sabe por quê, né? Entendeu? Não, medo da perseguição é uma coisa. Agora, nós precisamos de mártires. A igreja, quando ela está pior, ela se levanta por causa dos mártires. Mas assim, ó, se ninguém fizer nada. Não, eu sei, mas eu tô falando do Vaticano, eu tô falando da paróquia ali da esquina. Sim. Entendeu? Tá, continuemos. Mas também estão tomados. Eu sei, mas a repercussão parece pequena, mas é a maior. Mas nessas situações que são graves, as duas são, né? Claro que essa questão é mais grave. Mas aí é que a gente vê que ninguém defende
ninguém fala nada. É aqui que a gente vê o quanto a gente está ferrado na mão da teologia da libertação. E nem é só isso. A infiltração toda da igreja, até eu tenho que ler o livro O Infiltration, ela é muito mais ampla e muito mais danosa do que isso, né? É uma protestantização, digamos assim, da igreja católica, é tornar ela igual a qualquer uma outra, entendeu? E a coisa mais importante que nos faz diferentes das outras, que é a presença real de Nosso Senhor, ser desfeita, né? O que a gente já vê acontecendo muito nas vezes que eu ia à missa em Cacoal anos passados, esse ano não foi. Alguém fez alguma coisa, né? Mandou um e-mail lá pro núncio, pro bispo, etc. Porque teve uma vez que eu fui no Natal, igreja lotada, e o padre não fez a fórmula da consagração direito. Ele falou outra coisa lá, nada a ver. No Natal as pessoas não comungaram, que não tinha sido feito direito, não tinha feito corretamente. Aquilo me chocou de uma maneira. Eu mandei e-mail para 1 milhão de gente, assim. Desse ano, toda a vida, faz aquela patasquada inteira na liturgia, mas na hora da consagração, leram bonitinho, que estava lá, não me inventaram falhinha nenhuma, etc. Graças a Deus, pelo menos. Tá, vamos lá. Temos coisa ainda, acho que a gente não vai até o fim, né? Porque a gente está com 50 minutos. Vamos, não tem problema, as pessoas desligam se elas quiserem. Na verdade, faz sentido presumir que, enquanto coexistirem, os dois continuarão sendo prova eterna de que papas são falíveis, já que sempre que discordarem, um papa estará errado. Vê como ele não tem noção do que está dizendo. Ele está numa confusão aqui dele com ele mesmo, que ele resolveu expor aqui para todo mundo. E quando a mera existência de um gêmeo, de uma voz contrária, é prova de que o pontífice está equivocado, esse homem deixa de ser digno da posição que ocupa. Para cada pronunciamento papal existe um argumento contrário em carne e osso, uma refutação viva que o invalida. Como ambos podem ser preenchidos por Deus e abençoados com o dom da sabedoria máxima e discordarem? Assim, vamos fazer uma pequena adendo. Vou pegar de novo o exemplo agora dos padres celibato e coisa e tal. Francisco nunca disse que isso era factível. Tá? Inclusive tem um videozinho muito bonitinho de uma alemãzinha lá perguntando sobre isso para ele. Ele disse, olha, não vai ter, não adianta, a igreja nunca teve... era de mulheres, não era de padre celibatário, mas enfim. Ter mulher. Ter mulher padra, né? Padra. E ele disse, quem quiser faça uma outra igreja, aqui não vai ter. E ele inclusive falou a mesma coisa sobre os padres celibatários, isso é verdade. Não sei se foi agora recente ou por causa desse livro, mas eu já vi reportagem falando que ele falou que não, isso aí não vai ter e acabou, né? Então assim, essas coisas, tipo, de dizer que um discorda do outro, pode ser... Muita mídia também. Claro, eles podem até discordar na forma, né, do negócio, mas tipo, vocês não podem discordar em doutrina, porque é uma só. Não pode um padre, um papa então ele está inventando algo que não existe. O papa achar que a questão toda do Amoris Laetitia, um papa, não foi isso, não estou dizendo que foi isso que o Bergoglio disse, tá? Que o Francisco escreveu. Estou dizendo que essas são as dúbias, que ainda não foram respondidas, inclusive, tá? De que se um casal, né, em segunda união, pode ou não receber a comunhão, a resposta é não. Não pode, entendeu? O que o Francisco deixa aberto, e ele não respondeu exatamente isso, mas que poderia ser uma compreensão da coisa, se você lê a luz do magistério, é que tem que ser visto caso a caso, de pessoas que estão em segunda união, mas não vivem com marido e mulher. Que a gente já comentou, né? O que é meio difícil, entendeu? Mas enfim, tá? Eles não podem discordar nesses pontos. Eles podem discordar em como fazer a coisa, né? É que nem na Igreja Católica tem movimentos mais tradicionalistas, menos, etc. Mas a doutrina é a mesma. Não pode ser diferente. Tá, continuando. Considerando que no período em que este livro foi escrito, 2 pontos de vista papais estão disponíveis, os católicos e até alguns líderes da igreja agora podem escolher qual papa e qual posição lhes agrada mais. Seja beneditina, franciscana, dando forma ao dilema prático de haver 2 homens de branco. Tá vendo que ele não sabe nada do que ele tá falando? Tipo assim, beneditina, franciscana...
que ele quis dizer com isso? Todas elas fazem parte da Igreja Católica, não tem nada diferente entre uma coisa e outra, exceto o carisma, o jeito de fazer a coisa, entendeu? O cardeal Burke, americano, né? Extremamente conservador e crítico ferrenho de Francisco, declarou a um jornal católico em 2016: "Meu Papa é Bento." Um ex-embaixador papal... Eu não fui olhar isso ainda, ver se isso é verdade, mas sabe como é que é a imprensa, né? Mas eu acredito, pode ser, hein? Eu acho que pode, Acho né? que o Burke não faria isso. Não sei, hein? Acho que não. Vamos olhar. Vejam aí também. Até porque não pode ter... Tu não pode escolher o Papa que tu quer, tá? Vamos lá, porque ele falou... Eu queria. Porque ele fala pode, isso. Sim, só não pode falar. A gente pode ter, né? Tá. Pode. Não, pra mim, eu consigo entender melhor a Igreja Católica lendo Ratzinger e com as coisas que ele explica. O Bergoglio, pra mim, é muito confuso, entendeu? Então, assim, não é uma questão de escolher. Não, Francisco não é meu Papa. Francisco é o Papa. E é o Papa da Igreja Católica e é o Papa de todo católico. Só que, assim, tu não... Eu gosto de ter papas que não leem Paulo Freire. Ponto. Tu não sabe, isso é o filme. Viu como isso fica no imaginário, cara? Um ex-embaixador papal conservador dos Estados Unidos, o Vigano, chegou a afirmar que Francisco devia renunciar. Isso, se eu não me engano, é verdade. Em uma declaração que muitos interpretaram como vingança por ter sido removido do cargo de núncio papal, uma provável punição por Vigano ter organizado uma reunião secreta com conservadores americanos que eram contra o casamento gay. Detalhe, isso é o que diz a imprensa oficial para denegrir a imagem do Vigano. O Vigano era anúncio, tinha um monte de denúncias de abuso sexual, de coisas graves que se repetiam, ninguém tomava providência e ele se encheu o saco, né? Porque ele precisava fazer alguma coisa. E aí, como ele se encheu o saco, daí ele quis fazer alguma coisa assim, por ele mesmo, aí, né, sabe como é que é. Tá, agora parei que eu vou... Que era contra o casamento gay. Era contra o casamento gay. O arcebispo alegou ter comunicado a Francisco sobre as ações do cardeal americano Theodore McCarrick, que praticava abusos sexuais, e que o Papa só tomou atitudes pertinentes muito tempo depois. Independentemente das declarações sem provas de Vigano serem verdadeiras ou não, nunca se viu um Papa moderno ser tão atacado pelo próprio clero. O próprio Bento XVI, no entanto, em uma rara carta divulgada pelo Vaticano em setembro de 2018, repreendeu aqueles que, como Burke, ainda declaram lealdade a ele, mostrando-se unido a Francisco e criticando amplamente aqueles que argumentam em favor da descontinuidade da teologia, chamando essa raiva antifranciscana de preconceito tolo. Para retribuir o elogio, Francisco acolheu publicamente seu antecessor, sobre quem chegou a afirmar que é como ter um avô sábio em casa. Os Burke e Vigano na igreja ficaram satisfeitos e caíram em silêncio depois de receber essa bronca? De forma alguma, longe disso. Em um mundo onde deserdados e descontentes atacam os mais poderosos e com frequência acabam se autodestruindo, a Igreja Católica se meteu em uma situação bastante incomum e perigosa. Veja bem a ideia do cara, né? Tipo assim, é a mentalidade esquerdista, entendeu? Que os pobrezinhos do Francisco sendo atacado porque ele é um cara legal por esses extrema-direita, ultra super conservadores e tradicionalistas. Entendeu? Essa é a visão do cara, entendeu? Tu entende bem certinho por que saiu essa porcaria de filme. E quando vocês tiverem alguém que está elogiando o filme, vocês podem mandar esse link para eles entenderem o que acontece. Vai durar mais ou menos a duração do filme a nossa reclamação, mas tudo bem. Mas não tem problema. Quem não quer, desligue. Vai lá. Ratzinger é um homem extremamente convicto. Este livro vai analisar o seu passado para compreender sua crença profunda de que mudanças denotam mais fraqueza do que força. Não, vai indo. Sua eleição como Papa em 2005 com certeza foi uma escolha segura, considerando as circunstâncias. Ele era seguro, tá? Diz aqui que ele era. Depois das estripulias de João Paulo II, olha... Não, lê o que ele fala do São João Paulo II, veja bem. Depois das estripulias de João Paulo II, com seu alcance, suas viagens e mais viagens, será que sobrou alguma pista de aeroporto no mundo em que não tenha sido beijada pelos seus lábios? A Igreja-mãe precisava descansar, cuidar de assuntos internos. Bento, um teólogo eminente, reafirmaria, protegeria e fortaleceria a velha doutrina católica.
Em resumo, garantiria que as reformas necessárias continuariam apenas no papel. Amém. Essa era a sua vantagem e o seu valor. Mesmo quando criança, seu quarto era impecavelmente arrumado. Como se isso fosse um problema, né? Um defeito. De acordo com todas as evidências, ele, que era o filho de um policial, filho de um policial, coisa horrível, não? Pobrezinho. Acreditava que apenas a autoridade, as regras, a obediência às leis e aquilo que é indissolúvel traria paz verdadeira para os fiéis. Graças a Deus. E ele tem razão. Vai. A dúvida, a incerteza, a hesitação e a correção geram desafetos, desespero, cinismo e finalmente desprezo. Correção, o que ele quer dizer não é tipo, fazer a coisa correta, não é... Gera desafeto, desespero, cinismo e finalmente o desprezo. A correção, ser correto, né, no caso. A alma do povo argumentaria, ele... Clama por certezas. Clama por certezas. Sim. Repetidas vezes falou sobre o que considera a maior ameaça contra tais certezas. O espírito do relativismo. Daí que Ratzinger fala muito do relativismo, do perigo, do relativismo moral, né? Não, e aí é que tá. E isso aqui, depois a gente vai ver que, na verdade, esse cara aqui, nesse prólogo, ele se explica direitinho que ele é o problema mesmo, porque esse cara é totalmente cria do relativismo, entendeu? Tu vai ver. Ratzinger ficava desesperançado diante do excesso de vertentes da doutrina católica, de correntes ideológicas, das novas formas de pensamento que surgiam nas últimas décadas. Em um mundo assim, como saber quem fala a verdade? O que é verdade? O planeta é abalado por vozes e rivais, marxistas, liberais, conservadores, ateus, agnósticos e místicos. E no âmago de tudo, pelo grito universal, trago a verdade, apenas eu. Não, diz Ratzinger, existe apenas uma verdade. Diz o Senhor, eu sou a verdade. O âmago dos ensinamentos de Ratzinger é que só um ponto de referência comum deve existir, um axis mundi, a fim de evitarmos o caos, o desastre e os conflitos. Uma verdade com base na qual todos podemos nos orientar. É possível comparar essa interpretação da doutrina católica a uma bússola que aponta para todas as direções, mas precisa se guiar pelo norte verdadeiro. Só assim, ela ajuda os viajantes a planejarem a jornada e os direciona ao caminho certo. Ratzinger parece nos dizer que o mesmo vale para a moralidade humana. E qual seria o norte verdadeiro neste caso? Deus. Sem Deus, a humanidade não tem um ponto de referência comum, não tem um axis mundi. Qualquer opinião é tão válida quanto a outra. Se matarmos Deus, mataremos a esperança de encontrarmos uma verdade absoluta. Sua verdade passa a ser sua, a minha passa a ser minha, limitando cada indivíduo à própria interpretação pessoal de bom e ruim. Pronto, é isso. O que ele não sabe é que, na verdade, isso não é coisa só do Ratzinger. É só estudar um pouquinho de filosofia que tu vai saber. É só ler o catecismo. Entendeu? Sim. É a igreja, né? É o cerne de tudo. E ele tá achando assim que ele é um radical. Não. Ele quer Sim. Não, mas aí que tá. Agora, se tu nega que existe só uma verdade, que é o que o próprio autor vai fazer depois, então acabou. Então e ele tem toda a razão. Bom, continua. Essa é a grande crise da vida ocidental, na opinião de Ratzinger. A maldição, na opinião de Ratzinger, a maldição do relativismo. E os estragos que isso causa, segundo ele, era nítido que, pelo menos no mundo dos falantes da língua inglesa, cada vez menos pessoas usavam a chama acesa pela fé cristã de 2000 anos para abastecer seu fogo. Vejamos o exemplo dos Estados Unidos. Se ex-católicos fossem considerados um grupo religioso, eles seriam a 4ª maior religião do mundo. Do país. Do país. Na Grã-Bretanha, mais de metade da população com menos de 40 anos afirma não ter religião. Por quê? Sem fazer alarde de forma tão constante, tantas pessoas se afastam das igrejas? Daí o que nós respondemos? Eu coloquei aqui uma observação, porque a igreja que temos não é mais a igreja. Deixaram de ir justamente por causa do relativismo que já vem acontecendo. Então, assim, porque o que acontece? Na verdade, o que esse cara não entende é que o que fez as pessoas não irem mais à igreja... Não é o Ratzinger. Isso aí vocês vão ver, porque sempre foi do mesmo jeito. A reforma... O cisma protestante já tem 500 anos. Tá? E a quantidade de católicos
se estabilizou depois disso aí. E Isso só, é comprovado, e só né? começou a cair de novo e de uma forma ferrenha e horrível em todos os lugares do meio do século XX pra cá. O que foi que aconteceu? O relativismo. Entendeu? Claro, isso começa no modernismo, que é bem anterior e tal, meio do século XIX, ali, 1800 e coisa. Já tinha um movimento todo dos iluministas no século XVIII também. A coisa vem vindo, entendeu? Só que de uma hora para outra a coisa deu uma baixada horrível, né? Nesses últimos 50, 60 anos. Né? Uma grande quantidade de católicos deixando a igreja, né? Poucos se convertendo. Os que são batizados mais por tradição de família, não é pela religião em si, como parece ser o caso desse querido aqui, né? Então, assim, isso que ele diz que é a reforma do Francisco, que a gente vai ver depois, na verdade não é reforma, é tentar implantar, continuar fazendo aquilo que está sendo feito desde a década de 60, né? que acaba tá destruindo a igreja, na verdade. Ele diz é que a renúncia fez as pessoas se afastarem. Na verdade, ele acha que as pessoas se afastam da igreja por causa da coisa como Ratzinger disse. Uma pessoa que tem uns dogmas bem claros e diz, a igreja é isso aqui, etc. Que é muito radical. E depois tem toda a história muito... do Ratzinger ser muito certo com liturgia, né? Então, assim, ele tem livros sobre a música litúrgica muito bons. Ele fez o Summorum Pontificum, né? Que a celebração da missa tridentina, que a gente chama, né? O rito extraordinário, nunca tinha sido proibido, né? Na verdade, esse rito novo nunca foi dito para ser feito do jeito que é, inclusive, se você for ler o missal. Mas, enfim, e ele fez questão de fazer um documento para dizer que não, que os fiéis têm direito, se houver um padre que souber celebrar e os fiéis quiserem, de ter o rito da forma extraordinária, entendeu? Que não é proibido, bem pelo contrário, que é bom, que é uma tradição da igreja. Continua. Quando Ratzinger se tornou Papa, havia outras crises, tantas crises mais urgentes esperando por ele. Agora vem uma parte muito ridícula. Muito ridícula. A gente não vai conseguir comentar tudo detalhadamente. Lê isso aí que depois a gente vê outra coisa, vai. Crimes eram cometidos por homens de batina, por seus colegas, por sua equipe, por companheiros de trabalho da vinha do Senhor. Crimes que envolviam botões de roupa e, com frequência, botões de roupas de crianças, zíperes, mãos, órgãos genitais, bocas, violações, traições, segredos, intimidações, mentiras, ameaças, traumas, desespero, vidas arruinadas, e tais atos de maldade aconteciam sob um clima santimonial, sob o aroma do incenso antigo. Cada escândalo, do seu jeito, abalaria Bento XVI e acabaria com sua crença de que ele era o homem capaz de resolvê-los. Finalmente, ele chocou o mundo, fez o impensável, renunciou, e com esse ato, ironicamente, o grande tradicionalista tirou da igreja a certeza crucial a qual seus fiéis remanescentes sempre contaram: um Papa permanece Papa pelo resto da vida. Pois é, não é que a igreja nunca tivesse tido essas coisas, né? Tem que começar por aí. A igreja é formada por pessoas pecam, a gente já falou isso desde o início. Então, assim, essas coisas sempre acontecem, né? Sempre aconteceram, se é bom que não, mas enfim, né? O negócio é fazer alguma coisa contra isso. É alguém que consiga ir contra isso aí. E isso aí, principalmente os escândalos sexuais, Penalizações. O Bento XVI começou a mexer nesse vespeiro. Penalizar. Né? Começou a mexer no vespeiro todo da história do dinheiro. Tá? Então, assim, tem aquela coisa dos e-mails, dos e-mails do notebook lá da assessora da Hillary, que deu uma confusão durante a eleição do Trump, em que eles tinham alguma coisa a ver com a saída do Bento e a entrada do Francisco. É tudo muito boato e coisa e tal. A gente não sabe o que aconteceu, né? Só pelo que o Bento mesmo conta, né? Mas, enfim, isso sempre existiu. E o Bento estava começando a fazer. Algumas pessoas, inclusive, dizem que é porque ele começou a mexer nesse vespeiro é que as pessoas começaram a forçar alguma coisa, entendeu? Tem pessoas que acreditam que ele renunciou por causa de chantagem, alguma coisa que chantagearam. Enfim, eu acho que foi. Mas assim, não é como se o Bento tivesse olhado para aquilo e disse:
eu não vou mexer nisso, deixa eu me aposentar. Eu vou viver a minha vidinha, porque, né? Tipo, vou ficar de boa agora. Não tem absolutamente... Não tem o perfil dele. E outra, eu vou dizer que assim, tudo bem, e o Francisco fez coisas boas nesse sentido, inclusive essa história de tirar o sigilo das investigações do Vaticano quando o assunto é abuso sexual, é uma coisa maravilhosa, entendeu? Claro que sempre tem os dois lados, né? Até porque é o seguinte, nós tem um cardeal na Austrália preso que todo mundo acha que ele é inocente, né? O Hell, se não me engano o nome dele. E por aí vai. Então, assim, isso sempre teve. Deixa eu continuar que agora tem uma parte ótima. Mas onde é que tá escrito ali? Aqui. Aqui é renúncia. Tá, então vai, continua. No outro extremo, em muitos aspectos, está Jorge Bergoglio, o reformista. Assim que se tornou o... Do 166º. Sexto Papa, e adotou o nome Francisco, uma enxurrada surpreendente de comentários espontâneos teve início. Seu nome estava na boca de todo mundo, assim como o refrão universal. O Papa disse isso? Ou seja, ele acha bom quando o Papa escandaliza as coisas. Né? Tipo, uau! O Papa disse isso! O Papa é pop! Vai, continua. O pop não poupa ninguém. Uma mudança positiva com o carisma de um astro de rock e um toque de John Lennon. Os dois foram capa da revista Rolling Stone. Vamos cantar Imagine daqui a pouco. Propenso a fazer comentários tão chocantes que até seus apoiadores mais fervorosos ficavam boquiabertos. Uau! Para competir com a declaração de Lennon sobre os Beatles serem mais populares que Jesus, causando um frenesi de queima de discos por parte de fundamentalistas americanos, veio o anúncio chocante de Bergoglio de que até pagãos poderiam ir para o céu. Pagãos? Jura? Esses adoradores de deuses feitos com gravetos, que passam os domingos sendo preguiçosos, têm a mesma chance de ir para o céu que todo mundo? Então, de que adiantavam? Perguntaram-se com razão muitos católicos. Todas as inúmeras horas de joelhos rezando, todos os sermões e repreensões no púlpito, todas as visitas ao confessionário e suas subsequentes penitências, todas as repetições do terço, contando cada conta no cordão com o polegar e o indicador, todos os jejuns da quaresma e toda a sublimação de desejos naturais, todo aquele amor que Deus exigia e finalmente toda a culpa, tanta culpa para quê? Por quê? Senão para ter a garantia de conquistar o suprassumo da recompensa celestial. Sério, eu vou encenar isso. Não. Vamos lá, não. É o seguinte. Então, assim, sério, um farisaísmo. O que o cara tem disso aqui? Na verdade é o seguinte. O Bergoglio, quando disse assim, que até pagãos podem ir pro céu, sim, a gente não tem como saber quem é que vai pro céu ou não. Nem entre os católicos. A gente não sabe. A gente sabe que a gente tem que morrer e estar de graça, né? Pra pelo menos não ir pro inferno. Vai pro purgatório lá, passar um tempinho, ou um tempão, né? Dependendo. Eu acho que eu vou passar um tempão. Tá? Então assim... Tomara que não. Eu prefiro pagar meus pecados aqui, por isso que eu não reclamo. Muito. Reclama assim, amiga. Reclama. Aí, o que acontece? O cara me pega e me diz assim, tipo, tá, mesmo pagãos podem ir pro céu, porque é uma exceção. Mas quem fez essa regra não fui eu, entendeu? Deus salva quem ele quer, entre aspas, entendeu? É aquela coisa, a gente não sabe como isso funciona para os outros. Mas é que eles pegam e fazem uma interpretação do que é dita de acordo com... Então assim, agora quer dizer assim... interesse de agora veja criar bem, essa coisa... Tudo bem, agora assim, o cara é pagão porque ele nunca teve acesso nenhum a saber o que é o cristianismo. Isso é uma coisa. Ignorância. Tá, então assim, isso aí só Deus sabe como funciona. A gente não sabe como é que funciona. O que a gente sabe é pra nós, a nossa regra. Agora, como funcionam as outras coisas, a gente não sabe, entendeu? Aí o que o cara diz? Até os pagãos podem ir pro céu. Ok, aí o cara já quer dizer que então assim, então você é pagão, né? Exatamente. Se eles também podem ir pro céu. Não, meu filho. Não é isso que eu quis dizer. Não é vocês isso. estão distorcendo o que eu tô falando. Não é isso. Se tu sabe. Aqui, ó. Eu tô adorando isso.
Mas o novo Papa confirmou: um pagão não tem culpa se nasceu em uma cultura pagã. Portanto, seria muito injusto se apenas os adoradores de Deus, pelo acaso de nascerem no lugar certo, fossem merecedores dos melhores e mais exclusivos quartos no Hotel do Paraíso. Gente, que coisa ridícula. Com esse tipo de declaração, o novo Papa parecia determinado a ressuscitar o espírito da década de 60. Trazer de onde pessoas. ele nunca saiu, aliás, Né? Entendeu? Então o que acontece? É bem isso que a gente estava falando, tá? O que acontece? Foi isso que espantou eles. Exatamente. As pessoas Foi interpretam justamente de isso que outro espantou. negócio assim, tipo, tu é cristão, tu é católico, tá? O Papa disse, mesmo pagãos podem ir pro céu. Podem. Tu não tem garantia disso. Tá? É a mesma coisa assim, eu posso atravessar uma... Isso espantou eles. Entendeu? Porque eles pensam o quê? O que o católico pensa? Meio, que não é muito... Ele pensa assim, pra quê? Pra quê? Mas aí que tá. Ele acabou de O que ele dizer. tá dizendo, na verdade, é o seguinte, ele não tá dizendo que são duas estradas diferentes que eu posso escolher uma ou outra e posso acabar no céu igual. Não, ele tá dizendo que uma pessoa vendada pode atravessar uma avenida no horário de pico e não ser atropelada. Pode. Se ela tiver sorte. Tá entendendo? Tu não sabe, pode. Agora, se tu sabe, se tu seguir ali, ver a sinaleira tá fechada, encostar, atravessar na faixa, a tua chance de não ser atropelado é muito maior. É isso que ele tá falando. Então, pode o pagão ir pro céu? Pode, mas tipo, se ele sabe que tem uma faixa, que tem uma sinaleira, ele vai atravessar a rua vendado no meio do horário de pico? Não. A não ser por ignorância. Entendeu? Mas é porque ele não sabe que tem a faixa, ele não sabe ler o sinal. Agora, por isso que eu fico braba, eu vou já puxar um assunto só, mais um parênteses bem rápido. A graça. Por isso que eu fico braba quando dizem assim que não tem que ter... tu não tem que evangelizar, como é que é isso? Proselitismo. Tu não tem que tentar converter as pessoas. Isso, dá pra ela um tobogã das Como Casas não? Bahia, que vai direto pro inferno, em vez de fazer, pra Entendeu? ajudar, tu pega e joga no fogo, entendeu? Então tá, É vamos isso lá. que as pessoas querem, né? Ai, mas... Não, aí o cara porque tu nasceu numa fica- cultura pagã. O problema dele ter nascido numa cultura pagã não quer dizer que ele tem que ir pro inferno necessariamente. Tu vai evangelizar o cara sim, tu vai falar. É a escolha dele Se ele não quiser converter ouvir, ou não. se ele não quiser, ok. Entendeu? Né? Mas, tipo... tem que alertar. não, eu vou né? deixar ele porque eu vou confiar que ele vai ser salvo mesmo assim. Então eu não vou fazer o meu trabalho, porque na verdade tu Que vai é o ser nosso trabalho. Tu vai ser cobrado disso, né? Uhum. E pior, os padres e os vão ser cobrados muito mais, que esse é o serviço deles, para isso que eles estão ali. Enfim. A gente Meu lado tá seco, tá continue. quase terminando, Uhum. tá? Ele, todavia, ainda não havia acabado de surpreender as pessoas. Aos homossexuais pediu desculpas em ex-cátedra. O papel da igreja não é julgá-los, proclamou. De acordo com relatos, chegou até a dizer para um homem gay, Juan Carlos Cruz, que foi vítima de abuso sexual. Isso não foi ex-cátedra. Tá. Na verdade, assim, não é nosso. Como é que ele falou? O papel da igreja não é julgá-los. Julgá-los. O que eles fazem é pecado. Tu não vai deixar de acolhê-los. É diferente. Então ele Depois fala depois para a gente o fala tal assim, do- Juan Carlos Cruz, que é ele diz o homossexual. seguinte: Deus o criou assim, ele o ama assim, e eu não me importo. O Papa o ama do jeito que você é. Compare essa afirmação com as declarações de Bento, que dizia que a homossexualidade é um mal intrínseco. O Papa Francisco também não desdenha da ideia de padres casados. Antes de você entrar nisso, deixa eu falar só um pouquinho dessa parte da homossexualidade. A homossexualidade é um mal a gente vai intrínseco. embora só amanhã, mais Não, 3 horas aí, não. gente. É um mal intrínseco, tá? É pecado. Agora, tu vê a diferença. O Papa Francisco estava falando especificamente para uma pessoa. Sim. E a obrigação dele é amar essa pessoa, apesar dele ser um pecador. Só que ele não pode dizer que isso, assim, Deus o criou assim. O que ele diz é, Deus o criou assim, ele o ama assim e eu não me importo. Deus o Papa ama o todos. Tudo bem. Eu Mas, acho tipo assim, não é questão de não me importo, tu tem que te Mas importar. não Ele criou tá. assim. Não criou assim, essa é a questão. E é tipo assim, Entendeu? não é questão de eu não me importo, tu não te importa que o cara vá pro inferno. Tu tem que te importar, ou tu não acredita que isso é pecado? Não tá fazendo o trabalho direito. Demitido. Vai, Demitido. trampa. Onde é que eu tô? O Papa Francisco também
não desdenha da ideia de padres casados dizendo que é normal querer um pouco de tudo. Não, isso aqui... Gente, vocês não estão entendendo. Olha, o que ele diz sobre isso? É normal... Ele diz que o Papa diz sobre isso. Tá. É normal querer um pouco de tudo, naturalmente. As pessoas querem as vantagens da vida religiosa e da vida secular também. Ele não tem problema algum em admitir a hipocrisia da posição atual da Igreja, levando em consideração que existem padres casados nos cantos mais remotos do Império Católico, nas ramificações grega e russa. Tá, vamos lá. Padres casados nos lugares mais remotos da Igreja, não existe. Se existir, é contra a Igreja. A Não igreja interessa não se tem na tá? Então, assim, PQP, tá errado, um tá erro, errado. Um erro não quer dizer que é tipo assim, tem. Ah, mas então, já tem, ok, né? Entendeu? Lá E na outra, Grécia e na Rússia tem, então... as vamos igrejas liberar. ortodoxas são outra coisa. Na romana, não pode. Uhum. Tá, continue. Admite que próprio São Pedro teve filhos. Sim, e daí foi antes dele ser Adriano II foi Apóstolo. casado antes de se ordenar. também, ok, daí foi antes, tá, e daí? O cara não tem que ser virgem para ser padre. Dizem que João XII morreu no meio de uma transa. E vamos apenas dizer que todos os Tá papas errado. que adotaram o nome Inocêncio não fizeram jus a ele. E daí? Justificando o injustificável Não, tu através dos justifica que erros. aquela coisa assim, tipo assim, mas já que vai ter gente que vai fazer mesmo, então vamos. Já que vai ter gente que vai matar mesmo, vamos. Já que vai ter gente que vai matar mesmo, vamos matar. Já que vai ser tem o mais cara casado crime. lá na Rebimboca, lá na Rússia, lá na não sei o que, então vamos liberar pra todo mundo. Já que todo mundo né? vai usar a droga mesmo, então vamos liberar a droga. É. A verdade literal da Bíblia, Adão e Eva são uma fábula. E o Voltou lá no nascimento início. virginal, as enchentes planetárias, Dilúvio, homens que ele quer dizer. que literalmente viveram até os 800 anos, a abertura dos mares para travessias milagrosas pela terra, essas coisas todas. Francisco parece ter concluído que, em especial no Ocidente, ninguém precisa que os padres continuem repetindo histórias impossíveis, que todo mundo sabe que não aconteceram. Todo mundo sabe que não aconteceram, viu? Não existiu nada disso. Ninguém passou o mar vermelho a pé enxuto, nada disso. Veja E bem. mais do que isso, já deu Parábolas. indiretas de que a igreja até perdeu espaço com essas alegações de verdade literal. A cultura da igreja Pronto. católica, falando com a autoridade do magistério, o Papa que denunciou, que a denominou narcisista, egoísta, mais preocupada em sobreviver e enriquecer do que com as necessidades dos pobres. Parece um protestante falando da igreja católica. Ele usou termos como Alzheimer espiritual para descrever uma instituição que se esqueceu do exemplo de misericórdia de Cristo, criticando a gana por poder de sacerdotes oportunistas. Declarou, como todo corpo humano, a igreja está exposta a doenças, problemas e enfermidades. Sim. Esses males devem ser tratados com remédios potentes. Tá, ok. Mas ninguém nunca disse que a igreja Não. não tinha problemas. Enfim. Abuso sexual, enquanto lidera uma instituição que o site tararará, que não vou falar aqui, que é gigante.org, pertencente a um grupo de ativistas sem fins lucrativos que acompanha casos de abuso na igreja, afirma já ter pagado 3 bilhões de dólares em acordos judiciais para vítimas no mundo inteiro. Francisco agora fala de tolerância zero, tanto para casos de abuso quanto para tentativas de acobertá-los. O que ainda é mais fundamental, encarregando os bispos de denunciarem incidentes para a polícia, sob pena de serem considerados cúmplices caso não o façam. Acontece o seguinte, sempre os bispos foram responsáveis por isso. Primeira coisa, tá? Realmente ele estava falando de tolerância dela, mas já vinha do Bento. O Bento tinha declarado que abuso sexual dentro da igreja é caso de polícia, entendeu? Vamos pegar esses É caso trechos. de justiça, é crime. Acho que a gente entendeu? pode pegar esses trechos e colocar na descrição do vídeo aqui. E aí, os assim, vídeos interessantes. A gente pode anexar na... Tá. E aí, tipo assim, realmente o Francisco até agora há pouco fez essa coisa de liberar as investigações do Vaticano sobre essas alegações para a polícia, se a polícia tiver denúncias e o Vaticano tiver, liberar para eles compararem e levarem a investigação para frente, entendeu? Isso não é... tá certo, entendeu? Só que não quer dizer que, tipo assim, todo mundo acobertava antes. Só o Francisco que não tá fazendo isso, entendeu? A questão é que isso aumentou muito na igreja.
Muito, 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 muito. Essas novas regras de transparência, exposição e consequências criminais já começaram a produzir uma queda extraordinária na quantidade de relatos de abuso, sugerindo que sempre foi possível reduzir atos de crimes sexuais cometidos por padres a quase zero com a imposição responsável de punições graves, como o cumprimento de penas de prisão e a perda da proteção da igreja para sacerdotes abusivos. Tá. A solução para este problema pode acabar sendo surpreendentemente simples, contando que a polícia receba acesso total aos arquivos da instituição e a igreja mantenha um empenho igual ou maior ao das vítimas para fazer justiça. Afinal, a liderança católica tem todos os motivos do mundo para isso, pois sua sobrevivência está em jogo. Depois eu quero que vocês procurem, que tem na internet, um caso de abuso que aconteceu em Buenos Aires, tá? E como é que o Bergoglio, quando o bispo lá, lidou com isso. Depois a gente pode botar os links embaixo Tá. na descrição. Enfim, continue. Capitalismo, o Papa Francisco considera um pecado, um sistema que faz os mais necessitados sofrerem. Bom. E foi acusado de cuspir no prato que comeu. Bom. O meio ambiente, ele criticou os governos do mundo pela proteção pecaminosa daqueles que ferem a Mãe Terra, Tudo está destruindo o nosso interligado. lar coletivo. Em Casa comum, essa tradução tá ruim. Em casa comum. Em carta encíclica longa e cuidadosamente embasada, o pontífice desmantelou os argumentos daqueles que negam a existência do aquecimento global e das indústrias egoístas e gananciosas. Aqui ele tá falando Laudato Si. Em resumo, mostrou-se disposto a fazer inimigos poderosos. Ai, como ele é, né? É super-homem. Nossa. Meu Deus, o cara joga junto com a ONU, com os globalistas, com todo esse povo que inimigo poderoso que ele fez? Nenhum. Alguns membros da igreja já comentaram que sentem falta das certezas mais simples do Papa Bento XVI. Eles sentem falta da igreja. A igreja que não existe mais. Quer dizer, tô brincando, não existe, mas tá... Eles sentem falta de igreja católica. Isso aqui pra mim é Sim. política. Eles sentem falta de igreja. É o que estão fazendo, né? Essa coisa Mas aí tá. progressista dentro da igreja. Como é que foi que ele coisas falou que não da- tem que da acontecer, que teologia não é da papel. libertação? Não é Que papel foi da que ele diz igreja. aqui, ó. Debater isso, Que, cara. que é um movimento católico que busca auxiliar os pobres e oprimidos por meio do envolvimento Direto com questões políticas e cívicas. Quer dizer, cívicas, ok. Mas o que ele faz é política. Muitas vezes. Às vezes, Francisco parece representar apenas mudanças e sempre foi mais difícil argumentar a favor das transformações do que da inércia. Ainda assim, seu discurso, quando simplificado e destilado, parece, pelo menos para mim, defender que a igreja insista menos e inclua mais. Ela deve unificar de forma harmônica as belas lições ensinadas nos templos e nas escolas. Que escolas? Que medo isso. Na verdade, as lições dos tempos e das escolas é que tem que vir da igreja. Tá ao contrário, né? Enfim. Não, a escola que ensina a igreja como tem que ser, né? Claro. Não é a igreja que ensina a escola. Exato. Tá difícil, tá... Ainda bem que tá acabando, porque já... Vai, isso aqui últimos parágrafos, dá uma vai lá. raiva. É nítido que Bergoglio escolheu se denominar Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, com um propósito específico, declarar suas intenções revolucionárias. Até onde ele vai chegar? Até onde permitirão que chegue? O nome vem de Francisco Bernardoni. Um dia, esse rapaz caminhava por uma floresta e encontrou uma capela caindo aos pedaços. Uma das paredes havia desmoronado. Ele entrou, o crucifixo continuava pendurado sobre o que um dia fora o altar. Depois, Francesco sempre diria que aquilo o cativara por completo. Até falou com ele: Francesco, reconstrua a minha igreja. O rapaz era uma pessoa prática. Interpretando a instrução de forma literal, ele disse que tudo bem. Subiu até a pedreira no monte Subásio, quebrou rochas, levou-os para o pé da montanha e começou a reconstruir a parede desmoronada. Deus queria dar a ele uma missão muito maior, mas sua declaração foi mal interpretada. A moral da história? Até a jornada mais gloriosa pode começar com um erro. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Ai, gente, isso aqui, ó. Isso aqui Ai, é eu vou dizer- uma
piada. Não, mas aí tá. Do início então, ao fim. assim, essa história toda do Francisco, São Francisco de Assis, que é o que ele tá contando aqui no final, tipo, ele realmente reconstruiu a igreja, mas foi porque a igreja estava passando por um momento exatamente o contrário do que essa história do Bento e do Papa Francisco estão fazendo, entendeu? Na época, eles tinham o pessoal, se eu não me engano, era os cátaros, que vão começar ali. São Francisco viajou até o Oriente para converter muçulmano. Tu já pensou no Papa Francisco fazendo isso? Nossa! Indo lá converter muçulmano, dizendo que não, Allah tá errado, que o certo é isso aqui, entendeu? A questão de reconstruir a igreja, que realmente foi o papel de São Francisco nessa época, foi exatamente voltar ao que tinha da igreja antes, e não fazer reforma, mudanças, modernas, deixar a igreja moderna. Não tem nada a ver com isso. É tudo uma questão de interpretação e de forçação de barra horrível. Então, assim, o que a gente queria fazer era isso. Tem 1h30 já esse vídeo. Desculpa, porque realmente é difícil, é muito detalhe pra gente conseguir... Na verdade, a gente queria que vocês entendessem muito bem de onde saíram as ideias para escrever esse filme, né? Na verdade, a peça que virou o filme. E qual é o pensamento do cara que fez isso? Porque se você entende isso, você entende o que ele quis fazer no filme, né? Então, é mesmo isso foi só o prólogo, né? Tem todo o livro. É meio como se tu desse pro Boff escrever um livro. Uma história sobre Francisco e Bento XVI. Então, assim, sabe o que ele vai fazer, né? Eu não vou falar, porque se eu falar pode ser que ele me processe. Mas, enfim. Então, assim... Beijo pra ele. E é esse... Durma bem. A gente já andou levando ele pro clube, né? Tá. Ele já passeou com a gente. Já passeou. E aí, assim, então... É óbvio que você vai ter uma história completamente enviesada, tá? Cheia de viés, com a ideia do que o cara acha que é a Igreja Católica, como ele acha que funciona, que vocês viram que ele não sabe, entendeu? E como ele acha que essas personalidades que ele acha que os papas têm se articulam com isso. Então, tipo assim, é tudo um achismo. Do início ao fim. Tá? E na verdade, imaginação. Se alguém puder contribuir, tiver algo para acrescentar em tudo que a gente falou nos comentários, é sempre interessante. Ou correções também, porque às vezes pode estar falando uma bobagem sem querer. Que isso foi feito assim, a gente está há muito tempo querendo fazer, mas a Graça estava atolada de coisa de trabalho, eu também, então hoje a gente conseguiu se juntar para fazer. E, tipo assim, depois do plantão, né? Tá tarde aqui, a gente tá... E a gente nem vai editar nem nada, a gente só chegou e foi fazendo, porque senão ia demorar demais. E já faz um tempo que o filme tá aí e... Aqui a gente não quis deixar passar muito mais, porque senão perde o fio, né, do filme. O pessoal já não... E depois de toda essa história da Porta dos Fundos também, então assim, mais uma coisa da Netflix que é pra denegrir a imagem da igreja e de uma forma pior, né, porque o que me deixou de cabelo em pé foi começar a ouvir gente vindo me falar assim, você viu, que maravilha, isso aqui. Mas não foi nada disso. Como assim? Não foi. Até dedico esse... O filme foi baseado em fatos. Tipo assim, que fatos? Entrevistas de jornal, algumas coisas que eles disseram, então... Mas eles se encontraram, eles tiveram isso aconteceu? Não, é tudo invenção da cabeça do cara, entendeu? Até quero dedicar esse vídeo pra minha prima, Carolina, que ela botou lá no Twitter. Ai, maravilhoso filme pra Francisco. Não sei o que. Que eu quero que ela assista pra entender um pouco mais. Com uma outra... Será que ela vai ficar 1h30 vendo a gente? Duvido. Mas tá aqui. Se ela ver, espero que ela entenda. Então tá, pessoal. Tá, gente? Boa noite, a gente promete fazer vídeos mais divertidos depois. Mais divertidos e mais curtos. Com certeza. Tá? A gente tem uma coreografia que a gente tá ensaiando pra fazer. Não. Tá, gente? A próxima vai ser dancinha. Fiquem com Deus. Vamos arrumar uma máscara nós duas? Vamos fazer que nem o palhaço e o gatão. Vamos. Ter baixinha alta, vai ficar só super bom, vai ficar igual. Vamos dar umas risadas pra acabar mais ameno, né? Porque esse vídeo foi tenso, né? E é comprido, então sim. Mas enfim. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.